Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A alma que faz a vontade de Deus toma todo Jesus. Hoje eu estava me sentindo toda em Jesus, mas tanto de sentir ao vivo e real a todo Jesus em mim, e enquanto sentia me disse, mas em um modo tão terno e comovedor que meu pobre coração me sentia quebrado. Minha filha, é-me muito duro não contentar a quem faz a minha vontade. Como vês, não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca, nada me resta na minha vontade que tomaste. É muito bonito. De tudo te possuíste, e a mim nada me fica. Eu acho lindo porque, como ele fala assim, ó, não tenho mais mãos, porque eu entendo assim, que é como ele é a palavra, como está sendo explicado. Então, ele é a verdade, né, encarnada. Então, você toma tudo das mãos dele no sentido assim de você conhecer as obras dele, entendeu? Tudo. Meus pés, os passos dele, por onde ele andou, para que ele foi, né? Todo o caminho que ele fez, o percurso que ele fez, tudo, até chegar à cruz, tudo. Então você toma tudo, tudo. Todos os atos dele. Nem coração. Então você toma todos os sentimentos dele também. Que ele fala, tudo que você vai conhecendo dos sentimentos de Jesus, que ele te passa através das circunstâncias, te faz sentir a dor dele, tudo, nada te é negado, entendeu? Você toma tudo, os sentimentos dele. Então você não fala que são seus, é dele os sentimentos. Nem olhos. Olha para você ver. Tudo que ele viu e te fala, tudo que ele vê, né? Nem boca, as palavras dele, tudo te pertence. As palavras de Jesus, todas são suas palavras, né? Você toma, faz suas as palavras de Jesus. Nada me resta lá na minha vontade que tomastes. De tudo te possuístes e a mim nada me fica. Ai, meu Deus, é maravilhoso, né? Igual ele tá falando da videira, né? Você tomar essa vida, né? Esses frutos, né? A palavra sair da sua boca, a palavra dele sair da sua boca, os sentimentos dele passar pelos seus, né? Você caminhar onde ele deseja, mas tudo isso só acontece, né? Tomando dele, ele é o fruto, vem dele tudo. Então, é esse porque diante de tantos males que inundam a terra, não chovem os flagelos merecidos, que poderia ser muito pior, ele ameniza muito, né? Porque me é difícil não te contentar. E além disso, como posso fazer se não tenho mãos e você não acede? Se me tornarem absolutamente necessárias, seria obrigada a roubar-te, né? Se não tiver outro jeito, eu teria que fazer. Ou a convencer-te, de maneira que acedas. Mostrar para ela que é necessário, né? Mostrar para ela, olha, se você não querer que eu faça nada, você vai estar indo mais contra a humanidade do que a favor. Se você não me deixar eu podar, vai morrer a plantinha lá, não vai morrer, precisa podar. Entende? Vai estar fazendo mal para ela. Ah, mas podar é ruim, podar machuca. Mas machuca para curar. É uma cirurgia que precisa ser feita, mas é necessário, né? Então ele vai mostrando o bem daquilo para convencer ela. Como é difícil para mim desagradar quem faz a minha vontade. Eu odiaria a mim mesmo. Então, seria negar a própria palavra dele, né? Negar os próprios atos dele, né? Ele não tem como, porque não é mais alguém que está oposto a ele, o inimigo dele, contrário a ele, né? Então, eu fiquei espantada por este falar de Jesus, e não só isso, senão que em verdade via que eu tinha as mãos e os pés, os olhos de Jesus. Ele disse, Jesus, faz-me ao céu. E ele, dá-me outro pouco de vida em ti, depois virás. Então, ela não perdeu tempo, né? Pegou a Jesus pela boca, nas palavras de Jesus ali. Mas é muito interessante, né? A pessoa entender também que, como Jesus está falando, que a alegria dele, de ter uma alma que vive na divina vontade na terra, é muito diferente do que a glória que experimenta os bem-aventurados, porque lá já tem todo o contentamento, né? Lá não tem mais que pôr um ópio neles,
porque tem caos, guerras, dificuldade, né? Eles estão assim num ambiente que é só louvor, 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 louvor. Tipo assim, condições favoráveis para louvar, para agradecer, para amar, para bendizer, né? E a alma que peregrina na terra, ela tem esse amor, ela tem está pela verdade, pelo conhecimento, a gente tem uma paz enorme, sabendo que Deus, né, fala, tendo essa palavra viva dentro de nós, tendo essa vida divina de Jesus, os seus olhos, os seus passos, o seu coração, né, sabendo os sentimentos dele e tudo. Mas fora de nós, tem todas essas realidades da parte do humano para com Deus, né? Então a gente vive toda essa realidade do amor doloroso. É um amor doloroso aqui na Terra. Então a gente sofre muito, principalmente quando as pessoas não têm, tá nem aí para a vontade de Deus, né? Não dá valor, não tem interesse. Então a gente sofre muito, mas esses sofrimentos são muito reparatórios, né? Como era a vida de Jesus na Terra, a vida, os sentimentos que ele teve, as dores que ele teve, tudo que ele passou, as dificuldades, né? Então é muito importante essa alma na Terra, porque está conquistando reparações para a própria humanidade. Então, é uma conquista para ele, uma coisa diferente, né? Ele ter essa alma que vive na vontade divina aqui na Terra. É muito importante essa vida, é um céu para ele, como ele fala, né? A gente tem que entender isso. Entender que para ele dá muito mais glória porque tem muita oposição, né? Você amar alguém quando acontecem situações que parece que mais é empecilho para você fazer e você amar a si mesmo, ele conseguisse a atenção da criatura mesmo, com tanta coisa que pode tirar a atenção dela, é uma coisa muito grande. É um, é um amor que foi conquistado com muito sacrifício, com as contrariedades, e veio as contrariedades, e isso não impediu que o amor acontecesse. Então é muito incrível isso. É muito incrível para ele ter uma alma que esteja na terra, que não vê ele, né? Não é só de estar privado da visão dele, que lá no céu eles não estão. E nós estamos privados dessas consolações, dessa visão. Nós temos ele, sim, nós temos a palavra, nós temos, quando ele falou aqui, a palavra dele, ele é o verbo, né? Mas a gente não tem, assim, essa consolação de vê-lo, né? De enxergá-lo, de ter essas visões sobrenaturais, né? Não estamos ainda vendo a face, assim, de Deus, assim, né? Então, não estamos ainda recebendo isso, né? Mas a gente vê, de certa forma, a gente sabe, a gente acredita, a gente vive pela fé. Isso é muito incrível para Deus, é uma felicidade para Ele, porque por mais que seja difícil, a pessoa está renunciando a si mesmo, né? E às vezes a pessoa encontra oposição, a gente encontra oposição dentro de nós mesmos. E a gente vai morrendo para isso, né? Dentro de nós mesmos. A gente faz sacrifícios, né? Você, independente de sentir alguma coisa, você vai lá e ama a Deus, você vai lá e faz a sua partilha, você não fica preso a sentimento, não fica preso a nada, né? Então você, às vezes você mesmo se torna uma cruz, mas aí você pula em cima disso, né? Não fica estacionado nos seus sentimentos. Então, o martírio da atenção é muito grande. Então, essa alma tem muita distração no mundo, tem muitas vozes contrárias dizendo: para o que vocês estão fazendo, vocês estão errados. Ah, Lera, vocês estão errados no que vocês falam, né? Vem contrariedades, vem perseguições, vem friezas, vem problemas na nossa família, né? Nas pessoas da nossa família. Mas mesmo assim a gente continua confiando nele. Então eu achei interessante quando ele fala assim, né? Que pedi, que eu não posso desagradar quem vive na minha vontade divina, porque ontem eu falei assim, Senhor, então eu vou pedir, né? Porque o Senhor falou no Evangelho, pedis e recebereis, na carta de São João também, na segunda leitura, o Senhor falou, se o seu coração não vos acusa, pedis e recebereis tudo, né? Aquilo que pedis vai se receber de Jesus, né? Eu falei, bom, seu coração não me acusa, eu pensei assim, se você vive fazendo sua vontade, seu coração te acusa, né? Porque você está fazendo os seus atos ali na sua vontade. Mas se é a vontade de Deus que está reinando em você, como seu coração vai te acusar? Como que Jesus será acusado de algo, né?
Então, se a sua intenção é só fazer a vontade de Deus, como que seu coração vai te acusar, né? Aí eu pensei, Senhor, então eu peço sim uma intervenção sua, eu vou pedir. Eu vou pedir o que o Senhor falou que para pedir, então eu vou pedir para o Senhor. O Senhor disse que não nega, então eu vou pedir para o Senhor, porque a situação lá em casa tá muito feia, né? O meu irmão tá piorando, gente. O meu irmão, ele chegou a um ponto, gente, o meu irmão tá ficando sem comer, tem dias que ele não come nada, nada. Meu irmão tá pele e osso, tá? E mesmo, olha para você ver, né? Deus abençoou, mandou o sacerdote lá em casa, o padre foi lá em casa. Ele não queria ouvir ninguém lá de casa, mas ele ouviu o padre. Aceitou que o padre falasse com ele. O padre entrou no quarto dele, conversou com ele. Depois chamou ele para fora para fazer uma oração. Todo mundo abençoou a casa toda, aspergiu a casa toda, rezou por ele e falou: Olha, esse menino precisa de um tratamento. E eu vou providenciar um psiquiatra muito bom que vai ajudar ele. O padre dispôs isso tudo, fazer isso tudo. Foi lá atrás de alguém na igreja ainda por cima que ficar responsável por vir buscar ele e levar ele para fazer o tratamento, para eles não ter custo nem com transporte, né? Então, aí marcou o dia, que era numa sexta-feira, né? Na sexta-feira passada, marcou para ir lá e buscar ele. Quando a pessoa foi para buscar, quando a pessoa ligou e falou: E aí, vamos? Ele falou que não ia e negou a ir. Aí o padre foi lá em casa, conversou com meus pais e falou: Olha, a gente não pode levar o menino forçado. Se ele não quer fazer o tratamento, não tem como forçar a pessoa a ir. Não tem, assim não vai funcionar. E aí então o padre foi e falou: Olha, não tem jeito, tem que internar ele. Não tem outra solução. E o meu irmão chegou numa situação, gente, que nem banho tá tomando. O meu irmão tá sem tomar banho desde a quinta-feira, sabe? Nem banho. O menino não sai do quarto e não aceita que ninguém entre no quarto e fala com ele. Ele ficou expulsar meu pai do quarto, minha mãe. Mandou todo mundo: sai daqui, né? Então ele não aceita que ninguém fale com ele, sabe? Então, numa situação muito difícil. Então, chegou ao ponto que não tem. Aí eu fui lá ontem, lá em casa, o pessoal desabafando, meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente meio que fez uma reunião para discutir a situação dele. Então, aí realmente, entendeu? Não tem o que fazer, porque ele precisa se tratar. E o médico até propôs uma coisa, um outro tipo de remédio. Como ele está negando a tomar remédio, comprimido todos os dias, o médico falou que tem um tipo de injeção que também é muito, que dura 30 dias essa injeção. Essa injeção já tem um remédio lá que produz aquilo que o cérebro dele precisa, né? Da empatia, tal, dessa coisa que ele não tem nele mesmo, né? Esse ânimo, essa coisa. Então, esse remédio é muito bom. Seria tomar injeção uma vez por mês e já daria os efeitos necessários para ele não ter que tomar comprimido todo dia, já que ele está se negando a tomar. É uma solução que deram para ele, mas ele está negando fazer os tratamentos. Então, aí já combinaram tudo, né? Combinaram tudo secretamente também, porque se falar com ele, ele chamar o SAMU para levar e a polícia também, porque se ele. A polícia só vai intervir se ele for agressivo, entendeu? A polícia seria mais para intimidar ele um pouco para ele sair e ir, entendeu? Porque o pessoal do SAMU não faz nada se a pessoa não quiser ir, eles não pegam a força, nada disso. Então não tem jeito, é doloroso, mas precisa internar ele. Só que quando nós estávamos falando sobre internar, me doeu muito dentro de mim ver uns pensamentos que veio do nada. Uns temores que me assustou, assim, ver uns temores assim, meu Deus, o Guilherme não entende muito da vida, ele não saiu muito de casa. Meu Deus, eu põe na mão dessas pessoas lá. Porque assim, o caso dele, se ele aceitar tratar em casa e tomar um remédio, ele não é um caso de internação, porque não tem agressividade, não tem aquelas coisas que as pessoas têm. Tem gente que nessas clínicas que vai porque se corta, que é agressiva, que bate, que tem esquizofrenia. Não é o caso dele. O caso dele é tipo uma pirraça também, entendeu? Tem muita malícia nesse sentido de pirraça, de não querer tomar o remédio. Ele precisa mais é de um susto, sabe? Ele precisa de uma disciplina. Mas no caso dele não é um caso de internar. O Guilherme, meu irmão, não saiu muito de casa, ele não tem muita maldade. E passou umas coisas na minha cabeça assim, meu Deus, você vai num lugar que tem pessoas que
Nessas clínicas, aproveita que a pessoa já não tá com a cabeça boa, se abusam dele lá, faz alguma coisa com ele, nós estamos lá. Meu Deus, o que que esse menino tá fazendo? Enquanto aqui em casa ele pode tomar um remédio, Jesus. Eu fiquei sofrendo com Jesus. Jesus, enquanto ele pode ficar em casa e tomar o remédio, ele pode ficar em casa e ter proteção. Ele tem inocência, gente. É porque não, ele é novo, ele não saiu muito de casa. E ele vai estar fora da nossa, assim, né? Da família, vai estar com pessoas estranhas, né? E me passou isso na minha cabeça na hora. Eu falei, meu Deus, se sofri muito porque veio esses pensamentos, mas ao mesmo tempo eu falei, seja feita a sua vontade, Senhor. O Senhor não quer que a gente deixa tudo no seu controle, confia no Senhor. Mas me passou, mas não deixa, mas protege ele lá, né? Não deixa. Passou esse medo de alguém, sabe? Porque não tem malícia, assim, maldade, não sabe se defender, né? Então, assim, passou isso na minha cabeça, assim, sabe? Não é o caso dele ficar num lugar internado, assim, entendeu? Ele não é uma pessoa, assim, agressiva nesse sentido, ele só nervoso, fica nervoso, mas ele não é, sabe? Não é, assim, ele só precisa tomar os medicamentos, porque tá muito para baixo, porque ele tem uma baixa estima gigante, tá depressivo, né? Parou de tomar banho, parou de comer, tá depressivo. Mas dá para tratar em casa, mas ele precisa, mas não tem jeito. Como ele não tá negando, vai ter que internar porque não quer tomar remédio. Se ele aceitasse tomar o remédio em casa, beleza, entendeu? Mas aí eu fui pedir uma intervenção do senhor, eu não peço, pro senhor, porque eu não sei se tá certo. Pedir pro senhor para não tirar tudo isso dele, porque eu sei que o senhor tá fazendo com isso. Mas eu te peço, né, para tocar no coração dele, que ele entenda que vai ser muito pior para ele ficar fora de casa, porque tá fora dessa coisa da família, da proteção da família, que tá com muita gente estranha, né? Então, que ele entenda isso, né? Se eu pudesse, eu intervir nesse sentido, dele poder fazer o tratamento em casa. Isso eu te peço, se for sua vontade. Que ele possa fazer esse tratamento em casa, Senhor, que ele aceite esse tratamento em casa. Isso eu te peço, porque eu não vejo no Guilherme um caso de internação, de ficar no lugar que é para pessoas que têm mais situações mais graves. Mas se não tiver como, eu fiquei rezando, entendeu? Aí me ajudou muito ontem também, vendo os comentários que a Aline fez, quando ela, né, tava falando que não deixa as coisas de fora, nada disso é. Olha, se eu tivesse eu, a Aline falando, né? Se eu tivesse eu ficava triste, eu ficava rancorosa. Eu ficava magoada por ouvir tanta coisa que eu ouço, né, da minha mãe e tal, da família, isso, aquilo, né, mas eu não me desespero, porque eu sei, né, eu tenho a palavra de Deus ali, a vontade de Deus, eu sei que Deus está fazendo, e ela falando, né, então eu fiquei com isso também na minha cabeça, falando, não tem por que ficar triste, não tem por que é, desesperar, né, é uma situação difícil, mas, né, eu sei que Deus está no controle e tal. Eu fui dizendo isso para mim mesma, né, essas palavras. Eu fui dizendo essas palavras para mim mesma. Vai ficar tudo bem. Aí eu também fiquei lá. Enquanto eu estava lá, eu fiquei animando eles. Não fiquei em nenhum momento desanimada. E falei com eles, vamos rezar. Pedi que todos rezassem as 24 horas da paixão de Jesus. Fizesse jejum e começasse todos a entrar em oração para pedir uma intervenção de Deus nesse sentido, né? Porque todas também preferem que o Gui trate em casa, que ele se trate em casa. Ninguém tá feliz dele ficar num lugar em que a gente não sabe quem vai ficar com ele lá, porque ele não tem muita, sei lá, vivência assim fora. Mas como ele tá pirracento e não tá aceitando, não tem o que fazer. Mas eu falei com eles, vamos todos rezar, vamos todos fazer as 24 horas da paixão, vamos rezar em família, que é muito importante, né? Vamos todos se propor em oração, fazer um sacrifício, um jejum, e vamos pedir a intervenção de Deus, né? E fazer o que tem que fazer, né? Tem que chamar, tem que chamar eles para levar, tem que, porque não pode ficar nessa situação, que esse menino pode depois dar um troço aí, porque tá sem comer, o menino nem banho quer tomar mais. Isso não é uma vida, né? Assim não pode ficar, né? Então a família também fica até acusada de negligência, né? Se não fizer nada. Então a gente tem que fazer o que é necessário, recorrer aos meios que são necessários, né? E se o padre também confirmou isso, não tem o que fazer, tem que internar, é mais um sinal, né? Então,
Mas essa parte de deixar no lugar nas mãos de pessoas que a gente não conhece, isso aí eu vou ser, vou ser sincera, isso doeu dentro de mim. Isso doeu muito, muito mesmo, entendeu? Por eu conhecer ele, né, meu irmão, saber que ele é um menino assim meio ingênuo, sabe? Apesar de tudo isso, ele é muito ingênuo. Ele não tem muita experiência de vida, assim, de nada lá, né, lá fora. Isso doeu pra caramba, né? Pena que não tá aceitando ouvir isso, não tá entendendo isso, né? Que dentro de casa ele tá muito melhor, né? E ele fica falando que não. Vocês não estão cuidando de mim? Fica falando um monte de absurdo, mentiras, né? Então, fazer o quê? Se sair também vai ser uma forma dele dar valor, Deus tem os seus meios de agir. Eu não posso interferir nisso, eu nem quero interferir nisso, né? Então eu falei com ele, mas você afasta de nós esse cálice, mas seja feita a sua vontade, né? E aí foi muito bom também ouvir aquelas mensagens que a Aline pôs lá, referente à situação da mãe dela, porque eu falei, não tem. Eu achei bonito o que o pai falou também, porque meu pai falou assim. A minha irmã falou assim, mas pai, quanto mais o senhor for lá no quarto e ficar ouvindo xingo dele, pai, o senhor vai ter raiva dele, pai, o senhor não vai aguentar, isso vai fazer mal pro senhor. Meu pai falou assim, não, eu não tenho mágoa dele. E minha irmã ficava falando, tem sim, pai, você tem. Aí meu pai falou assim, eu não tenho. Porque quando eu vejo ele, eu penso em Jesus na cruz. E a única coisa que eu digo para Jesus é, perdoa ele, ele não sabe o que faz, ele não está bem. Eu achei tão bonito, meu pai falando assim, sabe? Meu pai entendendo. Então, meu pai não tem raiva, nada, ao contrário, meu pai fala assim, para cada palavra, meu pai falou, para cada palavra de raiva que ele me diz, eu falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu filho, eu te amo. Eu fiquei parada ouvindo, né? Que é isso mesmo, eu falei assim, é isso mesmo, como que eu não tô vendo a ação de Deus aqui, né? Que tá mexendo nos corações dos meus pais, né? Então, então tudo isso também está fazendo a gente ficar mais unido, está fazendo a gente conversar mais. Nós éramos uma família que não era muito de interagir e de se preocupar e de conversar. Então isso está unindo mais a gente, vai para você ver. Esse sofrimento está unindo mais todos nós, né? De se preocupar uns com os outros, de cuidar uns dos outros. Então, de sair um pouco de si, né, das suas coisinhas e se preocupar. Então, muita coisa Deus está fazendo, né, de se desligar da terra, né, dessa preocupação de comprar, de fazer isso e aquilo, porque nessa hora todo mundo perde a vontade, né, de olhar. As meninas mesmo, minhas irmãs que amam ver negócio na Shopee, gosta de comprar coisa, nessas horas perde a vontade de olhar a internet, perde a vontade de ficar olhando roupa, perde a vontade de tudo isso, só quer se preocupar com ele. Olha o que Deus está fazendo, né? E muita coisa para analisar nisso. E se meu irmão vai precisar sair e ver como é lá fora, para ele valorizar dentro. E se ele vai precisar passar por esse, vamos dizer assim, trauma, né? Uma poda pode ser um trauma na vida das pessoas, às vezes. Um trauma, é como uma cirurgia, ela é meio traumática. Corta. Tem que cortar. É traumático te cortar. Não é gostoso. Mas, mas é necessário para a cura acontecer. Tem que abrir, né? Tem que tirar o que está lá dentro. A poda também, uma poda, um enxerto, né? Todo esse processo é meio traumático para a planta, né? Mas é necessário, não é? Vai ter realmente, vai recuperar. Então, assim, são essas podas que Jesus está fazendo também para um bem maior. Então, tem que ver sempre tudo assim, né? De uma forma positiva e não de uma forma negativa. É o pior, é o pior, é o pior. Porque vem pensamentos assim, né, na cabeça da gente, é o pior, vai ficar na mão de gente que a gente não sabe. Hoje em dia a gente não confia mais de pôr as pessoas assim, ainda mais pessoas que vulneráveis, sendo cuidado por outras pessoas. Vem um monte de coisa na cabeça da gente, como deve vir na cabeça dos meus pais. Eu não duvido nada que esses pensamentos que vêm na minha cabeça são pensamentos que devem vir muito na cabeça da minha mãe, né? Então aí é uma forma também de reparar, é uma forma também de mudar, né? Uma forma também de você recebe aquele pensamento, mas converte em bem, sabe? Vê de outro jeito, né? Então oferta para Jesus também essa dor que vem, esse pensamento também, às vezes um medo que vem também é uma coisa que você oferta. Vem pensamentos negativos mesmo, vai, né, vai pôr na mão de pessoas que a gente não sabe se vai cuidar direito, né? Ainda mais que vai ser coisa de graça, a gente já pensa assim, vai ser coisa de graça. Então eles não vão, será que vai ter aquele amor com ele lá, né? Vai ter que cuidado com ele lá.
né? Mas se ele precisa sair para ele perceber o que perdeu. E se o Guilherme precisa sair, como que eu vou dizer para Jesus não faça isso? Se o Guilherme precisar sair para ele ver o que ele está perdendo. Olha, justamente para ele, porque não adianta a gente falar para ele, tem que cair a ficha dele. Nossa, na minha casa não tem isso. Aqui eu sou um paciente. Na minha casa eu não sou um paciente, na minha casa eu sou uma pessoa, eu sou um filho, eu sou irmão, né? Pessoas que perguntam se eu tô bem, que vão lá e me dão, leva comida até para mim se for necessário. Tenho roupa, eu tenho família, eu tenho pessoas do meu lado, eu não tô sozinha. E se ele precisa disso para a ficha cair, vai ver pessoas assim, que não tá nem aí para ele, não vai tomar o remédio, não, então a gente amarra aqui, porque é assim que eles fazem. A gente segura, vem dois homens lá, segura ele e dá a ele o remédio. Entendeu? Ele vai ver que as pessoas lá vai ficar com medo de negar tomar o remédio. Pois é, aqui não é assim. Ele vai ver, na minha casa não é desse jeito. Na minha casa tem família, na minha casa tem pessoas que respeitam eu, que perguntam, Gui, a comida tá pronta, você vai vir? E me espere comer, não me força. E ele vai estar no ambiente totalmente controlado. Aí vai ver o que que é controle. Se ele acha que lá em casa estão controlando ele, estão forçando ele alguma coisa, ele vai ver o que que é controle, o que que é uso da força de verdade. O paciente não tem muito essa liberdade assim, não. Ele vai ser um paciente, mais um paciente chegando ali, né? Então vai ver ele como algo a se tratar. Agora, o amor, né, de além de receber a medicação, mas ter aquela coisa afetiva da família, ele tá rejeitando, ele não tá deixando. Ele não tá deixando as pessoas amar ele, igual minha mãe falou com ele, você que não deixa a gente amar você, você que não tá negando o amor que nós estamos te dando, gente, eles estão sofrendo o sofrimento de Deus. Nós estamos te amando sim, você está dizendo que não é amado, que não é querido, mas é você que não deixa ninguém se aproximar de você, não é por falta de ter amor, é você que está rejeitando esse amor. Minha mãe falando com ele. Então não é fácil, né? Mas é isso aí. E tudo isso também é a vida de Jesus, o que a gente vive, o que as pessoas fazem conosco, é a vida de Jesus, né? É o que fazem com ele. Então nós estamos recebendo o seu coração. Esse coração que às vezes é ferido, pisado, né, pelas criaturas, as criaturas não reconhecem o amor dele. E a gente passa por tudo isso, pelas circunstâncias que nós vivemos, né? E nós recebemos essa vida, mas receber essa vida também significa receber as dores, né? Também dele, do coração dele, para que nós demos também. Porque ele falou, né, que é para vocês serem outro eu. É para vocês tomar de mim como eu tomo tudo do Pai, né? Ali está todo mundo unido, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele é a palavra encarnada, Ele é a verdade. Para que nós também sejamos essa verdade, nós sejamos esse Jesus na verdade, como Ele é. E ser Jesus na verdade é também ser esse Jesus sofredor, é também sentir os sofrimentos dele, é também aprender a misericórdia dele, né? O perdão, tudo, ser aquilo que ele deseja, ser perdão, ser misericórdia, ser correção, ser justiça, ser tudo o que ele é, né? Então a gente é formado, é enxertado nele para ser ele, né? Para ser ele também, o que que ele é? Eu recebo e dou. Então nós somos também para receber e doar, para sermos doação também, né? Sermos essa palavra também viva, a nossa pessoa em tudo que nós fazemos, em nossos passos, em nossos gestos, em nossas atitudes, em nosso falar, que nós possamos ser essa palavra viva também, né? Se tornar aquilo que nós alimentamos, a própria palavra. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me golo da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo dia 29, né? Volume 11, 14 de março de 1914. A alma que faz a vontade de Deus toma o todo, a todo Jesus. Hoje eu estava me sentindo toda em Jesus, mas tanto de sentir ao vivo e real a todo Jesus em mim. E enquanto sentia, me disse, mas em modo tão terno e comovedor que meu pobre coração me sentia quebrado. Minha filha, é-me muito duro não contentar a quem faz minha vontade. Como vês, não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca, mas nem coração, nem olhos, nem boca, mas nada me resta na minha vontade, que tomaste de tudo, te possuíste, e a mim nada me fica. Eis porque, diante de tantos males que inundam a terra, não chovem. Ai, toda hora tá. Não chovem os flagelos merecidos, porque me é difícil não te contentar, e além disso, como o posso fazer se não tem mãos e você não acede? Nossa, é muito. Como ele fica preso, né? A vontade é quando ele tem uma alma, né? Igual Luísa, né? Ele fica preso a tanta adesão, né? A tanta amor, né? Daquela alma, né? Ele próprio, né? Os dois nessa fusão e tira, né? Até a vontade dele de castigar, né? Em meio a tantas, né? Que a gente está vendo que está acontecendo, né? Mas se tem uma alma, né, na divina vontade, Jesus já falou em muitos áudios, né? Ele já mostrou que, ele sempre fala, onde tem um filho da divina vontade, geralmente não acontece tantos flagelos, né? Ele inibe ele, né, de estar castigando, de estar por exemplo, aqui na minha região tem chuvas muito fortes. Esse ano deu muita chuva, muita ventania, né? E engraçado que na minha região mesmo não houve muita destelhamento de casa aqui nas roças, né? Árvores, né? Que cai em cima de casa, cai em cima de trator, de carros, né? De galpão, né? Não, aqui foi muito tranquilo, né? A gente vê que Deus priva, né? Deus premia, né? Ele tá mostrando aí para Luísa e é o que acontece. Se aquela alma é pé, as mãos dele, é tudo dele, né? Ele não gosta, né? Ele não tem coragem, né? Por isso que às vezes que ele sumia de Luísa, né? Porque se ele chegasse, ela quebrava, né? Essa vontade dele de fazer os castigos. Então ele não aproximava, ele sumia uns dias, né? Fisicamente, né? De vir sensivelmente para ela, né? Então é isso que ele está mostrando. É, o,
a esse retorno, né, da alma, esse retorno desse amor, né, dessa entrega, faz com que ele fique fraco, né? Ele cede, é muito amor, né? A gente sabe que Deus é amor, tudo é amor, né? E, e ele, no nosso humano, ele sente também, né? Ele se humaniza, assim, ele é humano e divino, né? E ele, ao mesmo tempo, ele sente o que a alma sente, mesmo que é tudo no divino, mas há essa conexão, né, de que ele enfraquece ele, né? É por amor mesmo, né? Por ter muito amor, por dar amor, por só dar amor, né? E ele não consegue, né, fazer justiça, né? Se ele está junto, ele está ali, né? Se me tornar absolutamente necessária, serei obrigado a roubar-te ou a converter-te de maneira que a cedas. Então, ou ele vai na criatura e mostra para ela, né? A gente está sempre aberto, né? A Jesus, deixar ele fazer a vontade, né? Ele, ou ele vai, né? E convencer, né? Ele convence, né? Por isso que a gente, em cada situação, por mais dura que a gente vê, né, em casa, nas nossas casas, justiça, né, a gente não abala, né? Por mais que seja difícil enfrentar, por mais que a gente vê os nossos enfrentando problemas seríssimos, né? E acontece com a gente também, que a gente está na família, a gente, ou então está acontecendo fora, que a gente vê, né? Sente, né? É a vontade de Deus, então tem que aceitar, é aceitável, é tolerável, a gente não revolta, não tem revolta, não tem críticas, não tem para quê, por quê, né? Tem para quê, né? A gente vai procurar descobrir o para quê vai servir aquilo tudo, né? Aquele castigo, aquela justiça, né? Como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade. Aí, tanto que ele tem essa dificuldade, né? Eu odiaria a mim mesmo, né? É ele próprio, né? Por, por isso que ele acha difícil, pensando nele e na criatura, né? Porque se torna um só, né? Então, por isso ele fala da dificuldade, né? Às vezes, né? Eu fiquei espantada por este falar de Jesus, e não só isso, senão que, em verdade, via que eu tinha as mãos, os pés, os olhos de Jesus. Ele disse, ela sentiu isso, ai que lindo, né? A gente olhar para os pés, as mãos, né? E saber que é Jesus que está ali, né? É Ele que está comandando, é Ele que está agindo, né? É muito maravilhoso, né? A gente saber dessa fusão, né? E Luísa sentiu, e a gente sabe que ele age, sim, e ele age, depende da nossa disposição, né? Jesus, faz-me ir já ao céu, né? Ela achou que queria ir ao céu porque já estava preparada, ela queria isso, né? E ele, dá-me outro pouco de vida em ti e depois virás. É muito importante saber, né? Dessa nossa entrega, né? Do que o quanto é maravilhoso, o quanto ele essa liberdade que a gente dá para ele, né? Essa liberdade o quanto a diferença faz, né? O quanto a nossa vida, ela tem essas mudanças, ela acontece, né? Isso tudo que Jesus está nos proporcionando, né? Nesses tempos, né? De experimentar, de viver o seu reino, né? De viver o que ele está propondo, né? E sermos escolhidos, né? De estar
é muito maravilhoso a gente pensar que é, temos nosso corpo, né? As nossas mãos, nossos braços, nossa perna, é tudo direcionado para Ele, né? Ele conduzindo, Ele amando, Ele corrigindo, né? E esse discernimento, né? Esse entendimento de como agir, a hora de agir, né? Ou a hora de exaltar, ou a hora de calar, né? Tudo está nas mãos dele, né? Nele, vivendo em nós, né? E saber discernir, ver, né? O momento certo, né? Ainda é muito difícil, é muito difícil. Eu acho assim muito difícil ainda. Mas com o decorrer, né? Como Jesus está falando aí, né? É, não ficar é, agoniada, né? Esperando essa hora, né? De entregar, de deixar, né? Que o Espírito Santo, né? Eu vi o padre hoje falando muito, né? Sobre o Pentecostes, né? Que as leituras dos evangelhos, né? Desses dias está preparando, né, para essa vinda, né, de Jesus, né, essa descida do Espírito Santo de Pentecostes, né, é, a gente pode ver que os apóstolos eles já estão, né, mostrando essa força deles, né, de estar curando, de estar naquela época eles tinham que mostrar assim, né, porque os fariseus, né, os sacerdotes da época ainda ficava, não sei, tipo ciúme, né? Não queriam aderir, né, aos apóstolos, tanto é que prendiam, né? Quantas vezes prendiam, né? E eles todos foram executados, né? E foram mortos como Jesus, né? Por dar a vida, mas a gente pode ver que quando o Espírito Santo vem, ele governa tudo. E aí na nossa vida é essa vinda, essa posse, né? Porque quando a gente fala criação, redenção e santificação, é justo, né? Quando Deus vem fazer morada dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem fazer morada, né? É por isso que há essa transformação, é completamente diferente de viver na redenção, né? Porque eles viviam, os evangelhos desses dias está falando muito de viver na redenção, né? E aí a gente vê a diferença, a gente fica olhando, né? Observando, né? A diferença, como Jesus quer que a gente viva agora, né? A diferença de ter esse discernimento, né? Dentro de nós. E é só pelo Espírito Santo, né? Pela nossa. Os escritos, né, do livro do céu esses dias, tudo vem revelando isso, né? Vem mostrando, né, essa diferença, né, de viver pelo Espírito, né, não pela carne, pelo sensível, né, mas viver pelo Espírito, né. Ontem, agora eu estou lendo Valtorta e estou lendo Coroa da Santidade, que é para mim colocar, né, nos áudios, né. E Valtorta ontem, onde ela fala eu achei muito importante a fala de Jesus e depois a fala de Maria. Fala de Maria, fala de Jesus, né? A diferença de ela e Eva, né? E eu achei, nossa, muito importante o que Maria fala, né? Da entrega dela, do contrário que ela fez de Eva, né? De não ofender a Deus, de não escutar nada, né? Porque Eva, a gente sabe agora que Eva teve uma trajetória muito, assim, uma conversa, né? Que foi aos poucos que a serpente foi conversando com ela, mostrando o contrário de Deus, né? E Maria, ela ela só disse sim, 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 sim. Nunca deixou que uma voz outra
a não ser de Deus, entrasse na vida dela, né? E Jesus, depois tem a fala de Jesus, né? Jesus falando da beleza, né? Da beleza da entrega da mãe dele, né? A escolhida, né? É muito maravilhoso ler esses trechos de Valtorta e esses trechos que eu estou lendo da Coroa da Santidade. É muito maravilhoso e dá muito entendimento a gente, né? E ajuda nessa entrega, né? Nessa fusão, né? De ser essa voz, esse braço, essa perna, tudo de Jesus, né? Para honra e glória dele, né? Para que a nossa vida, ela é onde que há essa mudança, né? Essa transformação, né? É o que ele quer agora, né? E que nós sempre, igual Maria, demos esse sim, né? Esse sim, ao contrário de Eva, né? Sim. Porque ele falou, né, que o Éden ele ficou lá perfeito, né? Só que a criação, o ato único de Deus, estava perfeito. É só a criatura, né, Adão e Eva, que saiu, né? E que houve essa desordem, né? Mas Maria veio para dar essa ordem, né? E agora, com o Espírito Santo, né? A santificação, o reino da santificação, né? Essa é o que Jesus quer, nossa volta, né? A esse Éden, né? Que ele ficou lá para o reino ser vivido, né? No Éden, né? Tudo como na ordem como Deus criou, né? Ele quer o nosso retorno a esse Éden, né? A como tudo foi criado na divina vontade, né? Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Te amo, Pai. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 29 de abril, 14 de março de 1914. A alma que faz a vontade de Deus toma a todo Jesus. Nesse trecho eu aprendi e compreendi que cada dia mais eu preciso, devo fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, nós comovemos o coração de Jesus. Tanto que quando a nossa alma está em comunhão com Ele, fazendo o que é próprio da vontade dele, não da nossa, renúncia da nossa vontade para fazer a dele, tomamos a todo o Jesus. E esse todo Jesus é Ele em nós e nós nele, em unidade, em comunhão com Jesus Cristo. E o trecho que fala, que Jesus fala, como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade. Olha isso, né? Porque é comunhão, quem vai fazer mal para si próprio, né? Quem vai desagradar, né? Jesus não nos faz mal, mas quem vai desagradar a si próprio? E é o que Jesus fala, porque Ele está em nós, quando fazemos a vontade dEle. E isso é diário, é uma perseverança a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Porque sem a vigilância, nós saímos da vontade de Jesus para fazer a vontade humana. Tem um contraponto aqui com o evangelho de ontem na missa, e que o padre falou, né? O evangelho foi sobre a videira e os ramos, né? E entrou profundamente no meu coração a parte que Jesus, que o padre falou, né? Sobre
os ramos, né, que não dão frutos, meu pai vai lá e corta, né, e joga na fornalha, quer dizer, vai ser queimado, destruído. Mas aquele que permanece em mim, meu pai ainda o limpa, né, para que dê mais frutos. E não me lia, o sacerdote, ele disse, e caiu muito no meu coração também, quando ele disse que quando ele limpa, quando Deus vem e limpa aquele ramo que está dando fruto, do que ele limpa? Ele limpa do orgulho, né, da nossa soberba, porque nós somos seres humanos e nós caímos sim, né, estamos aí suscetíveis a cair no orgulho, na arrogância. Olha, eu sou, eu faço, eu sei, eu entendo, eu compreendo. Olha, é, e vamos indo por essa linha que não agrada a Deus. Então, Deus, pela sua misericórdia e amor, porque Ele corrige quem Ele ama, e nós temos que louvá-lo por isso, Ele vem e limpa a gente do orgulho, né, das vaidades que não pertencem a Deus, de tudo que não é dele, para que continuemos dando fruto. E essa é nosso propósito, né? Dar frutos na divina vontade, dar frutos aonde quer que estejamos. Se eu trabalhar, que seja, né, o trabalho em Cristo. Se eu administrar, que seja administração em Jesus. Se eu falar, que seja as palavras de Deus. E isso é estar em comunhão e o pedido justo, né? Que vem muito na minha mente é o pedido justo. Até partilhei com uma pessoa hoje pela manhã o pedido justo que agrada a Deus, porque quando fala, né, vem acompanhado, o Evangelho de ontem vem acompanhado de uma promessa, né? Permanecer em mim, minha palavra e tudo, né, que vos pedir será dado. Esse tudo, né, que pede, o máximo que a gente pode pedir realmente Senhor, me dá a graça de estar na tua vontade, de permanecer no Senhor, de permanecer na sua palavra, ter uma vida reta, né, na tua palavra, com sinceridade de coração, temor, amor, para que eu possa alcançar, né, o mérito, né, da coroa da justiça, salvação, que é a vida eterna, que é uma vida contigo, vivendo o céu aqui na terra através da divina vontade, experimentando, né, a presença de Jesus, que a cada dia mais se faz. Eu falo por mim, né, minha comunhão com Deus, embora reconheça que participe pouco, né, mas eu acompanho e tenho buscado a comunhão diária, sempre, sempre, sempre com Jesus, sentindo os cuidados, o amor dele em minha vida e me fazendo muito pequena na mão dele, entendendo que eu não sou nada, ele é tudo. E me abandonando em Jesus. E é um pedido justo, né? É um pedido justo. Jesus não demora mesmo em entender, o Senhor nos atende. Quais são os pedidos justos? É permanecer na graça. Senhor, não me deixe eu escapar das suas mãos, Senhor. Eu quero viver em Ti, quero aprender de Ti, quero estar contigo, Senhor Jesus. E é isso, nós em Jesus e Ele em nós, né? Que Ele vai permanecer em nós. Então, o tema de hoje tem justamente uma conexão, né? Muito forte, muito pertinente com o Evangelho de ontem. E é assim que eu preciso viver, que eu decido viver e que eu peço, com pedido justo para Deus, Senhor, que eu possa ter essa graça de viver contigo, experimentar, né, o que Luísa experimentou também como serva da divina vontade, e que é possível conseguir isso com sinceridade de coração, abertura de coração, humildade, sempre. Amém, Fiat. Do Pai que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 29 de abril, volume 11, 14 de março de 1914. A alma que faz a vontade de Deus toma a todo Jesus. Hoje eu estava me sentindo toda em Jesus, mas tanto de sentir ao vivo e real a todo Jesus em mim. E enquanto sentia, me disse, mas em um modo tão terno e comovedor, que meu pobre coração me sentia quebrado. Minha filha, é-me muito duro não contentar quem faz minha vontade.
Como vês, não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca, nada me resta. Na minha vontade que tomaste, de tudo te possuíste, e a mim nada me fica. Eis porque diante dos tantos males que inundam a terra, não chovem os flagelos merecidos. Porque me é difícil não te contentar. E além disso, como posso fazer se não tenho mãos e você não as cede? Se me tornarem absolutamente necessárias, seria obrigada a roubar-te ou a convencer-te de maneira que as cedas. Como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade. Eu odiaria a mim mesmo. Eu fiquei espantada por este falar de Jesus, e não só isso, senão que em verdade via que eu tinha as mãos, os pés, os olhos de Jesus, e lhe disse: Jesus, faz-me ir já ao céu. E ele: dá-me outro pouco de vida em ti, e depois virás. Nossa, meu Deus. Como ela falou no início, né? O coração. Quando ele falou de um jeito tão terno e comovedor que o pobre coração dela ficou quebrado, né? E a gente fica do mesmo jeito, ele falando desse jeito, né? Porque quando a gente entende, né, que ele tá falando isso pra gente também, a mesma coisa. Que quem faz, ele não tá falando aqui, a Luísa que faz a vontade de Deus toma a todo Jesus. Não, ele falou a alma. A alma que faz a vontade de Deus toma a todo Jesus. Luísa foi uma depositária dessa informação, desse conhecimento. E ela, com certeza, ela faz a vontade de Deus e ela tomou a todo Jesus. Mas ela é a depositária do conhecimento e a partir dela a gente recebe esse conhecimento, essa luz. E também vive assim. É Jesus que vive. A vida é dele. A vida que tá palpitando na nossa alma, né? Se a gente vive na vontade divina, é a vida divina. Não é vida humana, é uma vida divina. Aí, gente, aí eu tava lendo aqui, já fiquei misturando os trechos, né? Misturando o que eu ouvi na escola da Divina Vontade, que explicou, nossa, Jesus explicou de um jeito muito interessante como que porque ele falou que a Divina Vontade é a luz e o amor é o calor. Ele explicou isso. E aí ele explicando o que era isso, né? Significava isso. A divina vontade é luz e o amor é o calor. E aí, na escola explicou assim, que a vida de uma pessoa, a vida é os atos que a pessoa faz. Deus, ele é uma pessoa que tem uma vontade e essa vontade dele move ele a fazer coisas, a fazer atos. E tudo que ele faz, tudo que sai dele é amor, porque ele é o amor puro. Tudo que ele faz, tanto quando ele faz uma coisa que ele realmente desejou fazer e faz, ou quando ele permite que algo seja feito, quando ele criou o ser humano livre e não tira a liberdade do ser humano, mas ele transforma esses atos que o ser humano faz em amor. Ele ressignifica tudo, transforma tudo. Então, o que tem a ver isso com o trecho de hoje, né? Porque o que forma a vida são atos, né? Os atos que a gente faz que formam a nossa vida. É o movimento, assim, o ato, ou seja, os atos que a gente faz, os atos formam a vida. Então, se tudo que você faz, e esses atos são movidos por uma vontade, se essa vontade que está te movendo, que está lá na sua alma, na sua alma, essa vontade que está te movendo é a divina, os atos que vai acontecer foi movido por uma vontade divina. Então, esses atos são divinos. E essa vida é divina. Então, o que você faz é Deus fazendo com a vontade dele. Porque o nosso corpo, ele é movido pela alma. Sem a alma,
o corpo estaria morto e não conseguiria fazer nada, não conseguiria pensar, andar, beber água, falar, comer, trabalhar. A gente não faria nada se não tivesse a alma. Quando a alma sai do corpo, o corpo fica morto. Então, e na alma, a alma tem o quê? Inteligência, memória e vontade. Se essa vontade que está lá na alma é a vontade divina, os atos que vão produzir, que são feitos através do corpo e da alma, são divinos. Então, é Deus que está na minha alma e é a alma que está, por exemplo, eu estou falando. Agora, nesse exato momento, eu estou pensando, estou falando, estou sentada. E tudo isso eu estou conseguindo fazer por causa da alma que está em mim, que está grudada, está no meu corpo. E para eu fazer esse ato, tem uma vontade me movendo. E essa vontade é a divina, é a de Deus. Então, o que tá sendo produzido é um ato divino. É Deus que está falando, usando a minha boca. Ele é o pensamento, ele é a palavra e eu sou a boca, a parte do corpo, né? Tipo assim, mas é Deus. E então é Deus que está vivendo em mim e fazendo o que eu faço. E me movendo a fazer coisas, me movendo a agir em direção às coisas. Às criaturas, a ele, a mim mesma. E é interessante o que ele falou, né? Do amor, essa luz que a Aline recebeu agora. Que viver na vontade divina é amar. Aí ele falou isso na escola. Que a vontade dele a vontade dele é luz e o amor é o calor. Quer dizer, o que a vontade dele, o que ela produz é sempre amor. Sempre amor. O que a vontade divina produz. Tanto na vontade dele permissiva também. Porque, como estava explicando, uma pessoa, a gente está aqui na Terra para amar. Então, se uma pessoa viveu na Terra e ela não amou, não fez, e amar é sempre em direção ao outro, as criaturas humanas e as criaturas que Deus criou, a natureza, sempre, e a Deus, né? Sempre está se gastando. Aquela música, quero me consumir como vela que queima no altar. Você se queima, você se gasta pelo outro. Isso é amar. É você se gastar pelo outro, se doar no trabalho, na conversa, nos pensamentos, nos atos que você está fazendo tudo em direção ao outro e nunca pensar em si mesmo. Isso que é amor. Então, nesse áudio falando, né? A pessoa que não ama, que teve medo de amar, que foi egoísta, às vezes vem uma doença, alguma coisa, para ela poder amar. Então, eu tenho que ouvir de novo o áudio, que eu não vou saber falar exatamente assim o que falou, mas o que eu entendi. Depois a Aline estava falando, né? Que Deus falou para ela. Ela cuidando dos cachorros. Dá muito trabalho cuidar de cachorro. Então, mas esse ato é um ato de amor com a natureza. E o amor aqui na terra, aí tem a diferença, né, do amor no céu e na terra. O amor aqui na terra é sempre com 2 sacrifícios. Para a gente fazer a vontade de Deus, que é sempre amor, tem 2 sacrifícios, tem doação. É em meio a sacrifícios. E isso dá um gosto maior para Deus, porque no céu ele falou, os santos, os bem-aventurados, fazem as coisas para ele em meio a alegrias, felicidades, contentamentos. Eles fazem a vontade de Deus, eles vivem com a vontade de Deus no céu, em meio a alegrias, felicidade e contentamento. Aqui na terra, a gente vive com a vontade de Deus e faz o que Ele quer em meio a dor, sacrifício e às vezes até tormentos, como foi Jesus, né? Da cruz, na morte. Então a gente faz a vontade de Deus, vive com ela em meio a sacrifícios, a dor. E isso é um amor maior ainda, um amor que é mais intenso, porque você não está ganhando nada, você tá perdendo. Você está fazendo, porque assim, quando você faz alguma coisa para alguém e essa pessoa é muito boa com você, ela te ama, ela te agradece, ela faz tudo, você está amando, só que você está recebendo o agradecimento, você está recebendo o reconhecimento. Mas quando você continua amando, continua fazendo as coisas para essa pessoa e ela é ingrata, ela é rude, ela faz alguma coisa e você continua fazendo com dor, com sacrifício, apesar de. Isso é um amor mais intenso, porque não tem interesse nenhum, é o amor puro, divino. O amor de Deus é assim. O que é o amor? É Deus. O amor dele é assim, puro.
Ele ama apesar de, ele ama, ele continua o sol nascendo todo dia, apesar da nossa ingratidão, apesar dos pecados, apesar das ofensas. Ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue, sabendo que muitos não iam amar ele, que iam rejeitar a cruz, iam rejeitar o sacrifício dele, não iam reconhecer, e ele continuou fazendo. Então ele ama o ser humano, que era seu inimigo. O pai falou isso para Santa Catarina de Sena, falou assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ele falou assim, que, nossa, eu não consigo repetir o que ele falou, né, exatamente. Mas foi assim, que Deus amou o mundo, Deus amou os homens, Deus amou os homens enquanto eles eram inimigos. A gente virou as costas para Deus com o pecado. E ele amou as pessoas que viraram as costas para ele, mandando o filho, mandando o bem mais precioso, o filho. Então, o homem, quando a gente ama alguém que nos maltrata, que nos ofende, que é ingrato, a gente está se comportando como Deus, está sendo imagem e semelhança dele. Porque você não está recebendo nada. É sem interesse nenhum. É um amor puro, puro. É pelo que a pessoa é, e a gente faz isso por Deus. Porque Deus quer que a gente ame. Deus quer que a gente continue com aquela pessoa, falando com ela e amando, abraçando ela e beijando. Aí eu estava falando com Jesus, né? Eu estava ouvindo os áudios aqui no grupo, aí eu estava almoçando. Aí eu estava lavando a louça pensando assim, né, no que Jesus está falando aqui, que a Aline falou dos cachorros, né, que dá muito trabalho, muito sacrifício. E é isso que é amar, é se doar, né? Você está amando a natureza, cuidando da natureza, e isso tem um sacrifício. Aí eu pensei, aí eu fiquei pensando, Jesus, até o nosso corpo, a gente tem que amar, porque é um sacrifício cuidar do corpo. Eu estava, né, almoçando, lavando louça, secando a louça, tudo isso para poder cuidar do meu corpo, porque o meu corpo necessita de alimentos, precisa de que esteja tudo limpo, né? Eu não posso comer uma comida estragada, suja, uma vasilha suja, tem que estar limpo. Então, esse amor e é que a gente tem esse cuidado com a gente, né? É um amor, é com sacrifício, é um sacrifício muito grande que a gente faz para manter o nosso corpo saudável. E se você tem que fazer isso pensando que é Deus, é a morada de Deus, o seu corpo é a morada divina. Aí eu pensei assim, meu esposo, esses dias de Jesus tá mais difícil amar ele. Porque depois do que ele falou comigo essa semana passada, que eu fui conversar com ele, mostrar para ele uma situação de desordem que ele estava, e eu falei para Jesus, Jesus, eis-me aqui, eu quero fazer só a tua vontade. O que eu tenho que falar para ele? Eu fui falar, e ele veio com 1001 pedras na mão, ele foi muito grosso comigo. Ele ficou fora de si, ele ficou assim, transtornado com o que eu falei. E ele foi muito duro comigo. Ele falou de uma forma que eu nunca tinha visto ele falar. Isso me machucou. Eu fiquei assim. Eu sofri por causa da forma como ele falou. Né? Deus em mim sofreu, que a gente não existe, né? Você tem que ser. Eu sofri, eu fiquei sofrendo. Por causa da ingratidão dele. É Deus em mim, né? É ele em mim, é Deus em mim. Porque ele foi muito ingrato. As coisas que ele falou foram muito pesadas. E aí eu falei assim. Jesus, agora eu tenho que fazer um sacrifício maior ainda para amar ele. Perdoei, né? Ele pediu perdão, eu perdoei, mas fica aquele negócio assim. Jesus, agora que eu tenho que fazer um sacrifício maior para amar ele, porque ele foi muito ingrato. Então, como é que fala? Eu tenho que fazer um sacrifício maior. Então, Aí Jesus falou assim, mas é a minha vida. Essa é a minha vida. É amar quem é ingrato. É amar quem não me ama. É amar quem me ofende. Ele vive assim, essa é a vida de Deus. Amar a pessoa que tá. Então, assim, porque eu falei, era fácil amar ele, né? Ele sempre me tratava tão bem, ele sempre me tratou tão bem. Sempre foi tão carinhoso, então era fácil, né? Agora, amar depois do que ele falou, do que ele fez, do que ele falou, é mais difícil. Mas aí eu falei, o senhor.
Aí Jesus me mostrando assim, a purificação do amor. Porque aí eu amo sem nenhum interesse, eu não tô ganhando nada. Entenderam assim? Que eu entendi assim, a purificação do amor. Deus me dando a oportunidade de amar como Ele ama. Aí eu falei, nossa, uau, graças a Deus, que coisa linda. O Senhor está me dando a oportunidade de amar como o Senhor ama, com seu amor. Nessa situação com meu esposo, Deus está me dando, eu estou vivendo o amor de Deus, é Ele me amando. Porque o amor humano não aceita, o amor humano ele não ama desse jeito. Se fosse um amor humano, eu não olhava na cara do meu esposo. Eu ficava de cara amarrada para ele, eu não falava com ele. Depois do jeito que ele falou comigo, eu não falava com ele nunca mais. Nunca mais não, exagero também. Mas assim, eu ia ficar bem uns dias sem falar com ele. Mas o amor que tem em mim é divino. É de Deus, então é uma honra. É uma honra ter em mim o amor de Deus, o amor divino, para poder doar para o outro. É uma honra, que é o que Jesus falou aqui, ó. Dá-me outro pouco de vida em ti, e depois virás. Então, não é fácil, que é com sacrifício, mas é isso que Deus quer, isso que mais dá sabor para ele, mais assim, felicidade para ele, tipo assim, né? Ele tem um gosto diferente por causa desse amor que ele recebe de uma alma que está no exílio, que tem que amar com sacrifício. Aí é essa vida, né? É essa vida que ele vive em nós, é ele vivendo, é ele amando em mim, é ele amando meu esposo através de mim, é ele amando as pessoas, é ele se doando. Então, nossa, se a gente pensa assim, viver na vontade divina é amar. Então, quantas oportunidades a gente tem para amar o dia inteiro, né? Cuidando dos animais, cuidando das pessoas, sendo mãe, cuidando dos filhos, sendo esposa, trabalhando, em todo o tempo. Muito incrível, né? Essa que Jesus falou, né? Dá-me mais um pouco de vida em ti, depois virás. Fica mais um pouco aí na terra, deixa eu viver mais um pouco em ti aí na terra, na sua humanidade, e ele fazer atos através de nós, e ele amar através de nós. Incrível. Aí eu vou contar uma história que aconteceu ontem. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí a Aline falando de cachorro, eu lembrei o que aconteceu ontem. E assim, aí aconteceu o seguinte. E na hora que tá acontecendo as coisas, a gente não só vai seguindo assim as inspirações de Deus, né? Você fica rezando, conversando com Deus para poder ele mostrar o que você tem que fazer, qual a atitude, qual a decisão que você tem que tomar, para poder fazer exatamente o que ele quer. Você tem que ter essa comunicação com ele, né? Pedir para ele, Senhor, o que eu faço? O que é para fazer? Nas coisas mais simples e bobas. Parece que é bobeira, mas não é. Nada é descartado. Nenhum ato que você faz é descartado. Tudo você tem que ficar atenta para ver o que é a vontade divina, o que Deus está mostrando, o que Deus quer de você. Naquele ato que aconteceu, naquela circunstância, naquela situação que parece uma coisa assim sem significado, mas tem o significado. Eu saí ontem de manhã, meu esposo tinha viajado para resolver umas coisas do pai dele lá na roça e eu fiquei em casa com os meninos. E aí eu saí com meu filho, olha pra você ver, tudo você pede, meu Deus, tudo, ele vai te guiando. Eu precisava organizar as coisas para o encontro de catequese. Aí eu pensei em como fazer, eu tinha que levar um tapete. E eu não tinha um tapete, eu ia pegar o tapete da minha casa, eu estava sem carro. Enfim, Jesus inspirou que eu comprasse um tapetinho daqueles, tipo um EVAzinho, um negócio que vende no metro. Eu falei, tá, então eu vou lá de Uber. E eu tinha que comprar uma flauta pro meu filho levar para a escola. Eu falei, então eu vou aproveitar e vou lá já nessa loja que é perto e compro esse negócio no metro lá para poder levar para as crianças na catequese. Beleza, eu fui. Quando eu tava lá na loja, a babá ligou, ela tava em casa fazendo faxina, ela ligou, falou assim, Michele, a gente tem um novo animal para cuidar. Mandou a foto lá, um novo bichinho para cuidar. Você dá um jeito de comprar comida e trazer. Porque, tipo assim, ele é nosso, tem que ficar aqui. Apareceu aqui no nosso quintal. Gente, uma calopsita, a coisa mais fofa do mundo. Gente, que coisa linda. E eu não sabia, ela era um bebezinho de menos de 40 dias. Voou, apareceu lá no vizinho. O vizinho ficou com medo da calopsita de 40 dias.
Não quis pegar ela na mão, não quis pegar, ficou morrendo de medo dela bicar ele, sei lá. E lá tem um monte de cachorro. Aí ele chamou a minha babá, a babá dos meninos que estava lá em casa, para pegar. Ela foi lá e pegou e levou lá para casa. E a menina me ligou: traz uma gaiola para a gente colocar ela, porque senão lá em casa tem 2 gatos caçador de passarinho. Eles comem passarinho. Se deixar, eles comem o dia inteiro. Eles ficam lá caçando os passarinhos no quintal e eles conseguem pegar e comem os passarinhos. E eu, meu Deus, então, aí já fui logo, falei, nossa, eu vou comprar uma gaiola para guardar ela. Fui numa lojinha que tinha lá perto, comprei uma gaiola, uma comidinha de calopsita e fui para casa. E fiquei, a coisa mais fofa, e fiquei com essa calopsita tentando entender, Jesus, o que que eu faço com ela? Porque eu não posso deixar ela, aqui em casa é perigoso ela ficar, por causa do gato. O gato viu ela, ficou doido, queria pegar ela de todo jeito, a calopsita, queria atacar ela, a gaiola, e comer a bichinha. E eu fiquei, Senhor, o que é que eu faço com ela? Mas fiquei tranquila, falei, vou esperar. Aí eu falei, não dá para eu ficar com ela aqui, porque eu vou ter que ficar com ela dentro do quarto trancada. Mas eu já estava assim, disposta a ficar. E eu, Jesus, se eu colocar no grupo a foto, gente, de quem é essa calopsita? Colocasse no grupo lá de WhatsApp. Podia aparecer um monte de gente que não era a dona da calopsita, porque ela é muito fofinha, então muita gente quer. E eu pensei, fiquei pensando nesse Senhor, o que é que eu faço? Fiquei tranquila esperando acontecer alguma coisa, não sei. Fiquei lá. Você fica muito em paz, né? A gente fica muito em paz na divina vontade. Você fica em paz, esperando os movimentos de Deus para poder entender. Aí fiz não coloquei no grupo. Esperei, fiquei com ela. Ela dormiu lá em casa, coloquei ela no meu quarto, dormiu lá. No outro dia, meu marido falou assim: ah, Michele, vamos doar ela para minha irmã. Minha irmã mora sozinha, ela tá meio assim, tristinha. Eu acho que vai ser muito bom ela ter um passarinho, alguém para cuidar. Aí o que Jesus falou para a Aline do cachorro, de amar, né? Ela fica sozinha, só estudando, só trabalhando e ela tá cheia de doença. Olha para você ver, mesma coisa. Adoecendo para lá e para cá, um monte de coisa que tá aparecendo com ela. Labirintite, um monte de coisa. Aí ele falou assim, a Michele, ele ainda falou assim, é uma providência de Deus, Deus que mandou ela, que ele achou assim a solução, porque ela vai ter alguém para cuidar. Ele falou assim, ela precisa de cuidar de alguém. Ele falou assim, igualzinho Jesus está falando aqui. Ela precisa cuidar de alguém para ela poder amar, né? Para ela poder melhorar dessas coisas que ela tá arrumando. É justamente o que Jesus está falando. Que a gente tem que amar, que a gente tá aqui para amar. Aí, beleza. Marcelo ligou para ela e ela, eu não quero isso e não sei o que, só vai me dar trabalho. E meu filho foi lá mostrar aqui o vídeo, olha aqui ela, não sei o que. Aí ela falou, e quem que vai limpar a sujeira? Aí meu filho falou assim, aqui em casa é a mamãe que limpa. Aí e ela falou assim, então é por isso que sua mãe quer mandar ela para mim. Porque ela, não, ela quer, tipo assim, se livrar da bagunça e da sujeira. Aí, beleza. Aí ela desligou e eu falei assim, Marcelo, eu falei assim, tá vendo? As pessoas interpretam tudo errado, né? Mas tudo bem, é assim mesmo, as pessoas nunca veem a intenção do coração. Você teve uma intenção muito boa de querer levar para ela o passarinho. Sua intenção era mais pura, de amor mesmo, mas ela não entendeu. Mas tudo bem, a gente perdoa, né? Deus é assim também. Por isso que Deus, aí ele tinha chegado da missa, eu falei assim, por isso que tem aquele evangelho de hoje, no evangelho de hoje, nas leituras de hoje, fala da intenção do coração que a gente está diante de Deus com o coração, que o coração não te acusa. Por quê? Porque Deus, ele vê a intenção do nosso coração. Deus vê a intenção, mas as pessoas não veem a intenção e elas podem te julgar errado. Mas se você teve uma boa intenção, e Deus sabe qual é a sua intenção, diante dele você fica tranquila. Então, eu fico tranquila diante de Deus, porque eu sei que a intenção nossa foi a mais pura de todos, foi ajudar ela, mas ela não entendeu. E ela nos acusou ainda. Então, mas Deus vê o nosso coração e a gente está tranquilo diante dele, nosso coração não nos acusa. Mas a gente aceita, eu aceito, Deus também passa por isso, né? As pessoas, ele só ama, e muitos não entendem o amor dele nas coisas que acontecem, não entendem que ele está só amando. Então é assim mesmo. Aí ficou tranquilo, beleza, passou. Aí eu vou levar para a escola, então, vou deixar lá que lá tem um viveiro de passarinho. Mas não decidi nada. Aí eu pensei em outra possibilidade. Eu falei, Jesus,
O Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor que dá comida para eles. Eu vou soltar ela na natureza, eu vou soltar ela lá no quintal e ela vai viver na natureza. E ela vai viver livre. Eu não vou ficar segurando ela aqui, Jesus, porque ela tá presa na gaiola. O habitat dela é o mundo, é o céu. Por que eu vou deixar ela aqui presa? Aí, mas não fiz isso. Fiquei segurando, né? Esperando, tranquila. E ela lá dentro de casa. Aí eu fechei todas as portas, todas as janelas, tirei os gatos para fora e soltei ela um pouquinho. Ela ficava voando, ficava brincando com a gente, no nosso dedo, coisa mais fofa. Aí eu fui ler, aí Jesus me moveu a pesquisar sobre ela. Gente, eu tô contando muito detalhe, mas vocês vão entender por quê. Aí Jesus me fez pesquisar sobre ela, sobre os hábitos dela. Eu fui pesquisar. Ela é super inteligente, não sei o quê. E o habitat natural dela não é no Brasil. Aí falava lá assim, as calopsitas, elas são da Austrália. Se você soltar ela na natureza, ela morre, porque o habitat natural dela não é a fauna brasileira. Por isso que ela é criada mais dentro de casa. E ela fica solta dentro de casa e gaiola só para dormir. Aí então Jesus me respondeu, então que não é para soltar ela lá no quintal, porque ela vai morrer. Eu pensava assim, se eu soltar ela vai morrer. Não vai dar 5 minutos, meu gato vai pegar ela. Aí, beleza. Aí eu deitei lá, a gente tava brincando lá com ela, e Marcelo falou, Michele, põe no grupo daqui da rua. Fala que apareceu aqui e pergunta se é de alguém. Aí eu obedeci. Aí nessa hora eu falei, tá, eu obedeci meu marido e coloquei a foto. Falei, gente, ó, apareceu aqui em casa, é de alguém? Na hora a mulher respondeu, mandou a foto de uma pessoa que estava procurando a calopsita lá perto. Aí eu falei assim, sim, ela é a dona mesmo. Porque se eu tivesse colocado no dia, não sei, eu sei que na hora que eu coloquei apareceu o dono. Aí eu mandei mensagem para a mulher e falei assim, ó, mandei a foto aqui, ó, sua calopsita tá aqui. Aí eu falei assim, eu vou ir levar na sua casa. Quando eu fui, gente, tava a família inteira fora de casa esperando a calopsita. Ela disse que pulou de alegria quando viu que eu estava levando. Por quê? A filha dela, olha para você ver, a filha dela estava com depressão, tinha acabado de curar de uma depressão e estava chorando de novo, tendo uma recaída, porque ela se apegou ela foi uma distração para ela. E a calopsita é um filhotinho que tinha um casal de calopsita, o macho e a fêmea que deram cria, e tinha esse filhotinho pequenininho que nasceu, e os dois filhotinhos fugiu. Um era o que foi lá para casa. Aí depois eu conversando com ela no WhatsApp, ela falou, Michele, ela falou, olha, agradeço a Deus por sua vida, porque foi Deus que permitiu que ela fugisse para sua casa para poder devolver para minha filha, porque ela estava muito chorando demais por causa disso. Então foi tudo Deus, ela falou assim, foi Deus que permitiu que ela caísse na sua casa para poder você devolver, para poder ter essa... Ela falou assim, ó, isso não existe, ninguém devolve. Não devolve, o outro sumiu, não apareceu. Então ninguém devolve. Eu falei assim, não, eu não devolvi porque eu não queria devolver para uma pessoa que não fosse o dono. Aí nossa, ela ficou feliz demais. Meu Deus, que felicidade. E eu fiquei mais feliz. Eu queria ficar com a calopsita, porque ela era tão fofa, ela já tava... Diz que ela demora para se acostumar com a gente. Ela já tinha acostumado comigo. Vinha no meu dedo, comia na minha mão. É a coisa mais fofa. Ela comia na minha mão, assim, bicando. E mas eu falei, Jesus, a felicidade maior não é ficar com a calopsita aqui em casa, cuidar dela. A felicidade maior é fazer a sua vontade, fazer o que o Senhor quer, fazer o que é certo, fazer o que é ordenado, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu perguntei milhares de vezes, eu fiquei só perguntando o que é para eu fazer com esse passarinho. Tipo assim, gente, uma coisa tão boba, né? Um passarinho, mas não é bobo. Porque tinha ali uma vontade de Deus. Eu perguntei, Jesus, o que eu faço com esse pássaro que caiu na minha mão? Veio aqui para minha casa, caiu no meu colo essa situação. O que eu faço com isso? O que eu faço? Ele me mostrou exatamente o que era para eu fazer. Tudo que aconteceu, todos os passos que eu fui dando, me levaram a entregar o passarinho, o filhotinho, para a mãe, para mãe não, para cuidadora, e para a mãe também, porque ele tem uma mãe, o casal lá de calopsita. Ele tava comendo comidinha na boca ainda. Coisa mais fofa. A calopsita pega a sementinha, mastiga e coloca na boca dele, na boca do filhotinho. Gente, a coisa mais fofa do mundo. Coisa mais linda. E aí, assim,
ele foi me levando, Deus foi me levando a entregar para fazer o que ele queria, não o que eu queria, porque a minha vontade era ficar com ela. Era ficar com ela e falar, não, eu não vou devolver, porque assim, o humano é assim, é egoísta, não pensa no outro. Mas Deus, ele te leva a pensar no outro, a amar. Amar com sacrifício. Foi um sacrifício, eu já estava começando a me apegar com ela, a gostar dela, a querer ela. Tanto que a gaiola ficou lá em casa. Meu marido falou, não, Michele, depois eu compro outra para você. Só que lá em casa é difícil, tem gato, não tem como. Então, assim, é isso. Eu queria compartilhar essa situação que aconteceu. Que assim, uma coisinha, gente, uma coisinha que Deus faz, uma coisinha só. Um ato, uma calopsita pés na sua casa. Você medita um monte de coisa. Eu fiquei meditando um monte de coisa, assim. E eu fiquei tão feliz porque a mulher, ela reconheceu que era uma ação divina. Ela falou, foi Deus. Foi Deus que abençoou, foi Deus que abençoou, que você devolveu. Porque tinha uma questão da filha doente, muito depressiva. E aí ela já estava se sentindo culpada, porque o passarinho sumiu e tudo. Enfim, Deus ensina tanta coisa pra gente, uma coisinha tão simples, né? E dá pra gente entender essa questão do amar, do não pensar em si mesmo. Com essa situação, dá pra refletir muita coisa. Ó. Não pensar em si mesmo, que eu pensar em si mesmo era ficar com ela pra mim. Amar, sacrificar. O sacrifício que eu tive que fazer para cuidar dela esses dias que ela ficou lá em casa 1 dia e meio, mais ou menos. Foi um sacrifício cuidar dela. Ela chorava, ela gritava, ela queria fugir. Eu tinha que ficar de olho nos gatos. Então, assim, muita coisa, muito sacrifício para poder amar, para poder cuidar daquele bichinho, para entregar o sacrifício de ir lá levar, entregar para o dono e essa pessoa ficar feliz de volta, essa pessoa ter a paz de volta. Isso é amar, né? E ela poder. Aí eu ainda falei para a mulher, eu falei assim, ó, fala para sua filha que foi Deus. Foi Deus, que ela se sinta abraçada por Deus, que foi um presente de Deus, foi um amor de Deus. Deus está demonstrando o quanto ela é amada. Eu falei para ela, eu falei, fala para sua filha que foi Deus que fez, que me guiou em tudo. Eu rezei muito, eu falei para ela, eu rezei bastante para poder chegar e entregar a calopsita para o dono. Eu rezei bastante, foi Deus que me instruiu, foi Deus que me orientou. Então fala para sua filha que Deus fez isso para ela saber o quanto ela é amada por ele. Né? Então ela falou, eu vou falar, pode deixar que eu vou falar. E se a calopsita tiver cria, que os dois estão namorando de novo, o casalzinho lá, eles estão namorando de novo, se ela tiver um filhotinho, eu vou te dar um. Eu, tá bom então. Então é isso. Amém, Fiat.